acabei de fazer essa questão aqui e eu achei ela muito interessante. Na verdade, todas as questões dessa lista aqui estão ultra interessantes, tá? Uma que outra que é fácil, a maioria é bem difícil e envolve diversos contextos. Então, isso é muito bom, né? Os contextos diversos de aplicação. Por exemplo, isso aqui diz o seguinte: a partir do repouso, um bloco desliza num plano inclinado com 45 graus com a horizontal. O que isso significa? Se eu pegar aqui um plano inclinado, ou seja, a bolinha vai deslizar por aqui, aqui forma 45 com a horizontal. Ok, perfeito. E aí diz assim, ó, gastando o dobro de tempo que ele necessita para descer um plano análogo, ou seja, análogo é que tem a mesma característica que ele, né, a mesma função. O que são órgãos análogos? Ou seja, a asa de um morcego e a asa de uma ave e a asa de um inseto. Você concorda comigo que embriologicamente eles não vieram da mesma coisa? Claro que não. A asa de um morcego é de um mamífero, então ele tem ossos que nem o nosso, né? O umbro, a una, né? O rádio, enfim, ele vai ter ossos parecidos com o nosso, né? Já a asa da ave, que não é um mamífero, a ave não é um mamífero, a ave é um réptil, você vai ter uma estrutura de ossos diferentes, tá? Ósseos, inclusive ósseos com poros dentro dele para facilitar, né? Ossos pneumáticos que vai facilitar o voo. Vai diminuir, né? Vai facilitar a aerodinâmica, vai diminuir a densidade dessa ave. E o de um inseto são nervuras. Todos esses órgãos aqui são análogos, porque mesmo eles não vindo da mesma origem embrionária, tudo bem? Ou seja, eles não veio do mesmo lugar, a homologia deles não é a mesma. Todos eles, né? Os três, todos eles têm a função de voar, ok? Então, uma convergência adaptativa. O ponto é, o que seria uma situação análoga? Uma situação igual a essa, só que com uma diferença. Qual é a diferença que ele vai citar? Ó, na mesma condição, porém sem atrito, ou seja, quase tudo igual, só que não veio, né? Um aqui tem atrito nesse chão e outro de outra natureza. Uma natureza sem atrito. A gente pode botar aqui as duas situações, tá? Ambos são o mesmo quadrado, né? Se você quer uma analogia completa, você pega isso aqui. Você pega isso aqui. Coloca aqui. Até vou botar, tá, gente? Assim, ó, aqui pra cima. Pra gente conseguir trabalhar bem. E esse outro aqui. Perfeito? E aí a gente vai trabalhar. Aí ele vai dizer assim, ó. O coeficiente de atrito dinâmico entre os blocos do primeiro plano, entre o bloco e o primeiro plano ou seja, ele quer falar qual é o coeficiente de atrito, qual é o μ. O coeficiente de atrito é justamente aquele coeficiente que mede o quão difícil, né? O quão difícil é tu botar um objeto em movimento, né? O quão difícil é tu botar velocidade nele, né? O quanto aquela força vai acabar sendo dissipada pelo atrito que há. Qual é a fórmula do atrito, né? Da força de atrito da Fat? Vou trazer aqui o objeto, ok? Ele sofre isso aqui, ok? Assim, perfeito. Ele tem, isso aqui é uma das forças, né? Porque ele vai cair, ele tem a tendência de deslizar para baixo, então ele tem essa força que puxa ele para baixo, que veio do que? Veio da força peso. Porque a força peso é que puxa ele para baixo, mas é a componente a componente F, tá? Ou seja, essa componente aqui vai realmente conseguir movimentar ele por esse plano. E a gente também tem a normal, e a normal é a força de compressão entre os dois blocos, ou seja, ela sempre fura na perpendicular. Aqui é 45, já expliquei várias vezes do porquê que aqui é a mesma coisa daqui. Se não viu, olha minhas outras aulas, eu expliquei nas duas últimas. Aqui é a força, aqui é o peso e aqui é a normal, tá? Então, entre a normal e a força-peso sempre vai ser a mesma do plano inclinado, tudo bem? Para todos os efeitos. Agora vamos aplicar um pouquinho de trigonometria, né? E aí eu vou dizer aqui para vocês. Esse bloco aqui está deslizando com atrito, ou seja, tem uma força que puxa ele para cá e faz ele deslizar, mas ele também tem uma força que puxa ele para cá, que é a Fat.
a força de atrito ela sempre se opõe à tendência de deslizamento. Então, se ele tende a deslizar para cá, a FAT ela vai arrastar esse movimento, né? Ela vai ir contra esse movimento, ela vai resistir a esse movimento. Perfeito. A FAT nada mais é do que a força de atrito, que nada mais é do que a normal vezes o coeficiente de atrito. A normal, nesse caso, é essa força aqui. Ou seja, é a compressão entre dois blocos, a FAT, né? A compressão entre dois blocos, vezes o coeficiente de atrito, que é de material para material, tudo bem? Isso aqui é um valor variável de situação para situação. A FAT, nesse caso aqui, vai ser... Vamos primeiro descobrir quanto é a normal, né? Então, a FAT é igual ao que? A normal. E quanto é a normal? A normal é a força-peso vezes o ângulo aqui de 45. Não, é vezes o cosseno de 45, porque P, né, a força-peso, vezes o cosseno de 45, eu vou encontrar a componente que está colada, e vezes o seno, a componente que está sem o ângulo. Então, cosseno, eu encontro a componente que está com o ângulo, no caso N, e se eu multiplicar P vezes o seno disso aqui, eu vou encontrar a componente que está sem o ângulo, perfeito? Então, como eu quero a normal, vai ser P vezes cosseno de alfa, pronto, isso daqui é o N. E isso tudo vezes o coeficiente de atrito estático, não, coeficiente de atrito dinâmico. Tá? Tem gente que fala coeficiente de atrito cinético, eu sempre escrevi coeficiente de atrito dinâmico, mas você pode botar cinético, enfim, e tem outros nomes. Ok, agora que a gente chegou nisso aqui, não tem mais nada o que fazer, tá? Você trava aqui. Ah, Luana, na verdade até tem, eu sei quanto vale isso daqui, porque é 45 e ele acabou de dar aqui cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Perfeito, então você pode botar que é P raiz de 2 sobre 2 vezes coeficiente de atrito dinâmico. Tudo bem, isso aqui é a FAT. E quanto é o nosso F, que é essa força aqui? Ué, esse nosso F, ele nada mais é do que P vezes seno de 45. Tá, mas quanto é que é seno de 45? Oxe, é igual a cosseno de 45. Todos eles são igual a raiz de 2 sobre 2. Então vai dar o mesmo valor, tudo bem? Então vai dar raiz de 2 sobre 2, só que aqui não tem vezes nada, porque a gente só está encontrando essa componente, né? A gente não tem que multiplicar, a gente não precisa encontrar normal para multiplicar ela pelo coeficiente de atrito dinâmico, porque essa aqui é só a força que vai ser aplicada aqui. E você concorda comigo que a força resultante desse plano todo vai ser essa força que driva ele para baixo, menos a força que driva ele para cima? A força resultante é isso, né? Uma soma de vetores. Se você tem um vetor, se você é uma pessoa que puxa uma corda para cá e outra que puxa uma corda para cá, e aqui puxa para cá, puxa com 10 newtons, aqui puxa para cá, puxa com 5 newtons, a força resultante entre essas duas puxadas é 5 newtons. Por quê? Porque aqui eu tenho 10 levando para cá e apenas 5 levando para cá. É como se esse 5 aqui ele só conseguisse conter 50% do 10, né? Ele só consegue conter metade, ele só consegue pegar desse 10 e diminuir ele em 5, abater 5 newtons a força desse 10. Mas aí se tu abate 5 newtons, ele continua com 5 newtons. Perfeito, o ponto não é esse, tá? O ponto é, a força resultante nesse caso aqui vai ser o F menos a FAT. E quanto é o F? O F a gente acabou de calcular, é P raiz de 2 sobre 2. E quanto é que é a FAT, que fica negativo? É P raiz de 2 sobre 2 vezes coeficiente de atrito dinâmico. Perfeito. Agora que você encontrou a força resultante, você sabe que, olha o que ele diz, com horizontal, gastando o dobro do tempo que ele necessita para descer um plano análogo. Opa, então, nesse caso que ele gastou o dobro do tempo. E como é que a gente faz para encontrar o tempo, gente? O tempo que você gasta numa descida é assim, ó, é definido por S, é igual a S0 mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. No final das contas, a nossa posição inicial é como se ela fosse zero, porque a gente só quer calcular o delta, né? Ou seja, a variação de movimento em função do tempo. A nossa velocidade inicial também é zero, porque a gente partiu do repouso, então a única coisa que a gente tem que considerar é o AT ao quadrado sobre 2, que é a aceleração que a gente vai ganhando ao longo da trajetória, ok? Então, a aceleração, ela nada mais é do que, você pode partir aqui para Newton, a segunda lei de Newton, que é força igual a massa vezes a aceleração. Se força igual a massa vezes a aceleração nada mais vai ser do que força, você mantém força,
e divide por m, que é a massa. Então, força dividido por massa, ó, o m está multiplicando o A, então eu passo ele para cá dividindo. Passado ele para cá, vai ficar o A, que é a aceleração, é igual a força dividido por m. Perfeito, então vamos botar aqui, ó, força dividido por m vezes t ao quadrado, isso tudo dividido por 2. Ok? Encontrado isso aqui, você pode só dizer que o 2 está multiplicando aqui embaixo, não é uma divisão, ó. O m divide, o 2 também divide, tá? Perfeito. Eu não vou ficar me atendo, não vou ficar parando em cada pedacinho de álgebra com vocês não, tá, gente? Se você não sabe essa parte aqui do porquê que isso aqui é válido, olha outros vídeos aqui do canal, porque eles vão ser mais benéficos para ti do que resolver uma questão dessa, tudo bem? Porque... Bom, eu posso até explicar, né? Vou explicar. Dividir assim, tá, galera? Ó, o m tá dividindo aqui e o 2 tá... Oxi. E o 2 tá dividindo tudo. Só que você concorda comigo que divisão de frações é a mesma coisa que tu multiplicar o primeiro pelo inverso do segundo? E esse segundo aqui, você concorda comigo que é um 2 dividido por 1? Só que como não aparece, no final das contas, quando você for multiplicar pelo inverso do segundo, vai ser 1 dividido por 2. Porque antes era 2 dividido por 1, lembra? Aí vai ficar apenas o quê? Como tudo é uma multiplicação, você pode botar um grande traço, né? Porque o primeiro pelo... Desculpa. É o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. No final vai ficar 2m. Pronto, expliquei, tá? Expliquei porque que eu posso botar que é 2m aqui embaixo sem muito estresse. Ah, mas ficou muito rápido. Ah, não consegui pegar. Tudo bem, galera. Eu realmente, essa aqui não é uma aula de álgebra, tá? Eu espero que vocês já saibam álgebra básica antes de estar aqui. Ok, aí agora a gente encontrou esse resultado aqui, que é f vezes t ao quadrado dividido por 2m. A gente sabe que o t ao quadrado no segundo caso é a metade, ou seja, ele levou a metade do tempo. A metade é dividir por 2, né? Se você pegar esse 2 ao quadrado, vai ficar igual a dividir por 4, por quê? Porque esse aqui é um termo ao quadrado. Se você divide o tempo pela metade, é essa fração inteira ao quadrado, que nada mais é do que t ao quadrado, claro, e 4. Perfeito? Então a gente pegou e dividiu foi o tempo em 4 vezes, tá? Teve um impacto quadrático, ou seja, teve um impacto de cair o tempo em 4 vezes. Perfeito. O tempo caído em 4 vezes eu descobri que... Olha o que eu descobri. Eu descobri que esse cara aqui, ele tem uma força 4 vezes... Presta atenção, 4 vezes menor que o segundo cara. Tudo bem? Porque você concorda comigo que eles percorrem a mesma distância? Você pode travar, a massa é igual nos dois casos, a distância que eles percorrem também é igual. A única coisa que a gente mudou foi o tempo, que a gente caiu pela metade. Então, se o tempo caiu pela metade, só que a metade ao quadrado, ou seja, caiu 4 vezes, então, para compensar e a distância se manter a mesma e a massa ser a mesma, tem que aumentar essa força aqui em 4 vezes. Porque aí cai 4 e sobe 4. No final fica 0 a 0 e aí a distância e a massa permanecem constantes, tudo bem? São grandezas inversamente proporcionais. Conforme eu diminuo uma, eu tenho que aumentar a outra. Perfeito? Então, o 2 aqui, esse fator aqui, ele caiu pela metade, então significa que a força que ele precisou produzir foi 4 vezes maior, tá? Para manter todo o resto igual. Então, você concorda comigo que a F do segundo caso, ou seja, a F', né, que é a F do segundo caso, vamos até calcular aqui embaixo, a F do segundo caso, que é desse caso aqui, que não tem força de atrito, vai ser apenas a força que, vai ser apenas essa força daqui, certo? Vai ser apenas esse F sem a fátio. E o F sem a fátio não é nada mais do que a força peso vezes o cosseno dela, vezes o seno dela, porque tá sem o ângulo, ou seja, P vezes o seno disso aqui, eu encontro o componente que tá sem o ângulo, que é o F. Então, P vezes seno de 45. Nesse caso, a gente já vai botar aqui a raiz de 2 sobre 2. Perfeito? Isso daqui é a força do segundo caso. Essa força aqui, ela é 4 vezes maior que essa força aqui, porque nessa força aqui, eu consegui... não tem que diminuir a fátio? Não, gente. Porque o F' é a mesma coisa do FR, tudo bem? Porque não tem fátio, não tem atrito. Ele disse, não tem atrito.
porém sem atrito. Então não tem FAT, não tem força resistindo ao movimento. Perfeito? Então, agora que você encontrou essa segunda força, você sabe que essa força aqui, ela é 4 vezes maior do que essa força aqui. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos botar 4 vezes P raiz de 2 dividido por 2 é igual a P raiz de 2 dividido por 2 menos P raiz de 2 dividido por 2 vezes coeficiente do atrito dinâmico. Perfeito. Agora, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Eu vou tirar isso aqui da raiz, ó, multiplica o 4 aqui em cima, vai ficar 4P, perfeito? Então, multipliquei aqui. Perfeito. Agora sim, 4P raiz de 2 dividido por 2. Eu posso cortar o 2 aqui embaixo, tudo bem? Dos dois termos, dos dois lados. E aí, eu também posso botar o P em evidência desse lado daqui, tudo bem? Eu vou botar o P em evidência desse lado daqui para poder cortar com lá. Então, P vezes raiz de 2 menos raiz de 2, isso aqui. Nossa, eu tava pra espirrar, mas não tava saindo. Foi. Agora saiu. Ai, ai. Aí você vai ter P raiz de 2, tá vendo, ó? Eu só botei o P em evidência, tá, gente? Eu peguei esse P aqui que tinha nos dois termos, tanto no primeiro termo quanto no segundo termo. Por que eu sei que esse aqui é o primeiro termo e esse aqui é o segundo termo? Por conta do sinal, o sinal que separa os dois, tá? Multiplicação não separa. Esse aqui poderia estar, tipo, coladinho aqui, tá? Multiplicação só botei pra ficar mais bonito. Mas multiplicação não separa os termos, só a subtração aqui. Perfeito. E o que a gente encontrou? A gente encontrou que P, tudo bem, gente? P vezes raiz de 2 vai dar P raiz de 2. P vezes menos raiz de 2 coeficiente de atrito dinâmico vai dar P raiz de 2 vezes coeficiente de atrito dinâmico. Ou melhor, menos P raiz de 2 vezes coeficiente de atrito dinâmico. Ou seja, isso daqui é a mesma coisa disso daqui. A diferença é que aqui o P está em evidência. Perfeito. Por que eu botei o P em evidência? Para poder cortar do outro lado. Raiz de 2, então agora você pode cortar o P. O que nós temos? Nós temos 4 raiz de 2 é igual a isso daqui, que é igual a raiz de 2 menos raiz de 2 coeficiente de atrito dinâmico. Vamos botar o raiz de 2 em evidência aqui desse lado. Como é que eu faço para botar o raiz de 2 em evidência? Eu vou por enquanto deixar assim, tá? E aí eu vou botar agora, porque senão eu vou ficar sem espaço. Eu já vou botar agora o raiz de 2 em evidência. Raiz de 2 vezes o quê? Vezes 1 menos 1 coeficiente de atrito dinâmico. Perfeito? Ou seja, raiz de 2 vezes 1 vai dar raiz de 2. Raiz de 2 vezes menos 1 vai dar menos raiz de 2 coeficiente de atrito dinâmico, é menos 1 atrito dinâmico, perfeito, tá? Perfeito. Você poderia só botar vezes coeficiente de atrito dinâmico, nem precisava desse 1, tá? Que ainda assim, né, ia dar raiz de 2 coeficiente, menos raiz de 2 coeficiente de atrito dinâmico. Ok, o que eu consigo fazer agora? Eu boto isso aqui é igual a raiz de 4 vezes raiz de 2, né? Que é o que a gente passou. Pode cortar dos dois lados, agora a gente ficou que 4 é igual a 1 menos coeficiente de atrito dinâmico. Eu vou fazer o seguinte, tá, gente? Eu vou pegar esse 1 e vou passar pra lá subtraindo, então vai ficar ué, coisa estranha. Foi. Então vai ficar esse 1 aqui, vai passar pra lá e vai ficar negativo. Então vai ficar 3 é igual a
Peraí, gente, eu cometi algum erro aqui na parte de álgebra. Nossa, agora que eu acabei de ver meu erro, galera. Olha isso. Eu disse que essa força aqui, ela era 4 vezes maior que a outra, certo? Até aqui eu tava certo. Ó, 4 vezes maior que a outra. Só que se ela é 4 vezes maior que a outra, por que eu tô multiplicando ela por 4? Eu tenho que multiplicar a outra por 4. Porque aí a outra multiplicar... Ó, eu tô dizendo que essa força aqui é igual a essa daqui. Quando essa daqui tá multiplicada por 4. Porque aí sim, essa daqui fica igual a essa daqui. Mas você vai me dizer, não entendi, Luana. Você concorda comigo que se eu não tivesse o fator multiplicando por 4 aqui, só botasse, ó, essa daqui é igual a essa. Tu me diria, mentira, porque essa aqui é 4 vezes maior. Beleza, aí pra eu fazer essa aqui ser 4 vezes maior, eu boto ela multiplicada por 4? Não, eu boto esse termo aqui multiplicado por 4. Porque esse aqui é que tá 4 vezes menor, é esse aqui que precisa ser aumentado para que o sinal da igualdade faça valer. Agora eu percebi o meu erro, tá? Um erro de álgebra, quer dizer, um erro de colocação dos valores. A álgebra é só a parte das letras, né? E a colocação dos valores é a parte interpretativa, ou seja, o erro na construção do cálculo. Não foi da física, não foi da álgebra, foi da matemática, tudo bem? Tudo bem que álgebra é matemática, né? Mas enfim, foi um erro complicadinho aqui. Mas perfeito, que bom que aconteceu isso aqui, porque não vai acontecer com vocês. Aí você vai pegar e vai botar assim, ó. A gente consegue cortar o 2, porque ele tá multiplicando os dois únicos fatores que tem. O P, a gente pode botar o P desse lado aqui em evidência. Eu acho que eu já vou até fazer melhor, eu vou botar P raiz de 2 em evidência, tudo bem? Então eu vou botar P raiz de 2 em evidência, então vai ser isso daqui, eu vou ter que multiplicar uma vez, menos coeficiente de atrito, e isso tudo vezes 4, perfeito, é igual a, e você pode conferir, né, P vezes 1 vai dar P raiz de 2, quer dizer, P raiz de 2 vezes 1 vai dar P raiz de 2, P raiz de 2 vezes coeficiente, menos, né, vezes menos coeficiente de atrito dinâmico vai dar menos P raiz de 2 vezes coeficiente de atrito dinâmico, perfeito? Isso tudo aqui igual, quer dizer, isso tudo aqui vezes 4 é igual a P raiz de 2. Você vai jogar esse P raiz de 2 para cá, ok? Então, se ele está multiplicando, ele passa para cá, o que? Dividindo. E aí, desse lado aqui, você vai encontrar que esse lado aqui vale 1 e que esse outro lado aqui vai valer 1, quer dizer, menos 1 menos coeficiente de atrito dinâmico. Aí você multiplica aqui, vai ficar 4, então vai ficar só 1, vamos descer aqui, ó, 1 é igual a 4 menos coeficiente, menos 4 vezes coeficiente de atrito dinâmico. Aí eu multipliquei o segundo termo também por 4. Perfeito. Agora você pega esse 4 e passa para lá dividindo. Desculpa, passa para lá subtraindo, né? Porque aqui ele está somando, então passa para lá subtraindo. Então vai ficar como? Vai ficar menos 3, porque 1 menos 4 dá menos 3. É igual a menos 4 coeficiente de atrito dinâmico. Você positivo os dois lados, é só multiplicar por menos 1 dos dois lados. E aí vai acontecer que vai ficar 3, aí você pega esse 4 que está multiplicando e passa para cá dividindo. Aí vai ficar 3 dividido por 4 é igual a coeficiente de atrito dinâmico. Aí você vai me dizer, não existe essa resposta, não existe 3 dividido por 4. Galera, é só você pensar um pouquinho, né? Se eu multiplicasse aqui artificialmente por 100, por exemplo, né? Multipliquei aqui em cima por 100 artificialmente, ficou 300 dividido por 4. 300 dividido por 1, desculpa, 300 dividido por 2 é igual a 150, certo? E 150 dividido por 2 de novo, porque 4 é 2 vezes 2, né? Então, 150 dividido por 2 de novo fica igual a 75. Aí você vai me dizer, não é 75, Ana, porque o meu resultado eu multipliquei artificialmente
por 100. Beleza, então você pega e divide esse resultado aqui por 100 de novo, que aí você descobre certinho o que você precisava descobrir, que é 0,75. Ok? E aí você marca a letra E. Tudo bem que é a coisa mais fácil do mundo de descobrir que 3 quartos é igual a 0,75, porque todo mundo sabe que 1 quarto é igual a 25%, né? Tipo, 1 quarto daquelas pessoas é casada. Então, 1 quarto daquelas pessoas é casada, então 25% são pessoas casadas. Perfeito? Então, resposta feita aqui. E aí você sabe, né, que se 1 quarto é igual a 25%, 3 quartos vai ser o quê? Vai ser igual a quanto? Vou só dar uma apagadinha aqui geral para ficar um pouco mais pronto. Agora sim ficou bom. Perfeito? E então 3 quartos vai ser 3 vezes 0,25, ou seja, 0,75. Dá para pensar de várias maneiras.